Fala aí, programador. Beleza? Galera, vamos lá dar continuidade ao nosso curso aí, nossa API de vendas com Spring MongoDB. E hoje vamos começar aí a parte de venda, galera. Isso aí, vamos começar a desenvolver aí, começando a desenvolver a nossa classe de modelo de vendas, nosso service. E vamos tentar desenvolver hoje, se o vídeo não ficar muito longo aí, o endpoint de cadastro de uma venda, tá? Mas primeiramente, como esse é uma classe um pouco mais grande, né? A gente vai envolver mais atributos aqui. Vamos passar devagar por essa parte aqui, beleza? Então vamos lá para nossa ideia e vamos construir aí o nosso modelo de venda, a nossa coleção de vendas, beleza? Então vamos lá, vamos começar criando aqui nosso modelo, venda. Vamos chamar nossa coleção de venda também. Vamos ver os atributos que a gente tem. ID, a gente tem o cliente ID, data. Então vamos lá. Private string ID, vamos anotar com @id aqui. A gente tem o cliente ID, então a gente tem uma string cliente ID. Data, então private local date time data. Valor, private double valor. Status, então a gente vai ter o status aqui, private string status da nossa venda. Aqui no status, galera, vamos criar um menu para representar o status, para a gente não colocar uma string diretamente. Então vamos ver aqui, vamos criar uma classezinha, chamar de status venda, um menu mesmo. E vamos colocar aberta. Bom, vamos trabalhar com aberta e fechada por enquanto, tá? Não vamos fazer muitos status. Por hora vamos trabalhar com a venda aberta e venda fechada, beleza? Bom, vamos anotar por números. Um aqui e dois aqui. Beleza. Vamos colocar um código. Vamos retornar. Vamos colocar um métodozinho aqui. O nosso compadre já fez pra gente aí, já montou o nosso menu, né? Que eu gosto de sempre trabalhar com a classe integral e código. Status venda, get código. Maravilha. Então agora aqui na nossa venda podemos mudar aqui de string e vamos colocar um status venda. Status venda. Maravilha. Bom, status venda e agora vamos criar um array de produtos. Só que o produto que vai estar na nossa venda, né? Não a classe inteira de produtos. Então a gente vai ter o produto ID, o nome, o preço, a quantidade e o preço total. Lembrando, né, que quando a gente for cadastrar uma venda, a gente não vai informar nome, né, do, do produto, né? A gente vai apenas informar o ID. Então, quando a gente informar o ID e a quantidade, por exemplo, vai ser calculado para a gente o preço total e o nome também vai ser buscado aí do nosso produto que a gente vem informando o ID, tá? Beleza? Bom, então vamos lá. Então, vamos criar aqui, ó. Eu vou criar aqui como pode ser um VO, talvez. Talvez, vamos criar aqui um VO e vamos chamar de item venda. Vamos mudar o nome, tá? Não vou chamar de produto que a gente já tem, vou chamar de item venda, tá? Beleza? Aqui no item venda, então vamos ter o produto ID, private string produto ID, nome, private string nome, preço, quantidade, e o preço total, né? Isso. Private double preço total. Maravilha. Vamos criar um construtor público aqui, vamos gerar os métodos getters. Por hora é isso.
Maravilha. E aqui na nossa venda, vamos colocar uma lista de item venda. E vamos chamar de itens. Beleza, importamos a nossa lista. E o que a gente tem mais? É isso. É isso aqui que compõe a nossa venda, né? O ID, cliente ID, a data, o valor da nossa venda, status e os itens da nossa venda aí. Beleza? Então é isso. Vamos criar aqui um construtor privado primeiro, tá? Com todos os atributos. Cliente, data, valor, status. Aqui faltou o ID, né? String ID. Ponto ID, beleza. Vamos, e aqui, né? Quando a gente criar uma venda pela primeira vez, o status a gente pode deixar como aberta, né? Então, status venda ponto aberta. Então a gente já define aqui de cara, né? Quando a gente criar uma nova venda, o status dela vai ser aberta. E a data também vai ser um local date time ponto now, que a gente vai pegar a hora atual, né? Então toda vez que eu criar uma venda, a gente vai pegar a data atual e vamos iniciar aqui com o status dela aberto, beleza? Vamos criar aqui então um construtor estático para a gente criar a nossa venda. Public stat venda, chamar de nova venda. E vamos passar aqui o nosso cliente ID, o nosso valor. Lembrando, o valor também não vai ser informado. O valor a gente vai ser um dado a ser calculado, né? Então, para criar a nossa venda, a gente vai ter o nosso client ID. O valor também não vai ter e vamos ter os itens, né? List, item, venda e vamos colocar aqui itens. E aqui a gente vai criar primeiramente o ID com o nosso UID.handleID.string. Maravilha. E o valor da nossa venda, final var valor, vai ser o que? Vai ser o total exatamente, tá? Aqui já nosso Copilot fez pra gente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um for na nossa lista aqui de itens e vai chamar aqui um map to double, que vai fazer o que? Pegar o preço total aqui de cada venda, cada item venda no caso, né? Que é esse dado aqui, porque lembrando que a gente tem o preço e o preço total, né? Então sempre vai ser somado o preço total. Então aqui a gente vai mapear, então para cada item a gente vai pegar o preço total e vai somar aqui para a gente ter o valor da nossa venda, beleza? E aqui a gente retorna a venda. Aqui quando a gente criou a classe item venda, ele até fez para a gente no nosso construtor aqui diretamente, ó, que o preço total vai ser o preço vezes a quantidade do item, tá? Então aqui já está sendo feito para a gente, beleza? Bom, então aqui temos a nossa venda. Vamos criar aqui os métodos getters. Maravilha. E é isso. Acho que por hora é isso, galera. Conforme a gente vai vendo as necessidades, a gente vai voltando nesse cara aqui. Maravilha. ID, client ID, a data. A data aqui, na verdade, a gente não precisava passar, né? Data e status aqui também não precisa. Como já vai vir aberto, então aqui a gente tira isso. E maravilha. Então quando a gente criar uma nova venda, como a data e o status já estão sendo definidos aqui em cima, a gente não precisa passar aqui embaixo. Maravilha. Então é isso. Criamos aqui a nossa classe que vai representar a nossa venda. Vamos criar um repository, né? Para a nossa venda aí também. Então vamos criar um venda repository. Uma interface. Vamos estender. Opa, JPA repository não, a gente está com o Mongo, né? Mongo repository. E vamos passar aqui venda e o string que vai representar o nosso ID. Vou importar aqui a venda. Maravilha, temos aí o nosso repositório de vendas.
Bom, então vamos lá, vamos aproveitar, vamos cadastrar aí criar o nosso venda service e começar o cadastro, a criação do serviço para criar uma nova venda, né? Vamos lá. Vou criar aqui um venda service. Maravilha. Vou anotar com @service aqui do Spring. E vou fazer a injeção da dependência aí do nosso venda repository. Venda repository. Maravilha. E aqui a gente vai precisar também injetar o que? O nosso client repository, porque a gente vai precisar buscar o cliente que está sendo informado na nossa venda. E vamos também precisar do produto repository para buscar os produtos, né, que vão ser informados aí na nossa venda. Então, private final e vamos injetar as dependências via construtor. Maravilha, estão aqui. E vamos lá, vamos criar o método para cadastro de uma venda. Então vamos lá, public venda, vamos colocar cadastrar também. Vamos só importar aqui. Maravilha, e vamos receber uma venda. Bom, primeiramente então aqui na nossa venda, vamos fazer o que? Aqui, só vamos lembrar, a gente recebe o ID do cliente e os produtos. Vamos primeiramente verificar se o nosso cliente existe, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui final var cliente, vamos chamar o nosso cliente repository e tem um métodozinho aqui, ó, exists by id, e a gente vai passar o venda.getClientById. Maravilha. Então aqui esse cara aqui vai retornar para a gente um valor booleano, né, dizendo se o cliente existe ou não. Maravilha. Então, o que a gente pode fazer aqui? Se o cliente não existir, então se for diferente de cliente, a gente retorna um cliente não encontrado. Beleza? Bom, maravilha. Fizemos aqui a validação do cliente. Lembrando que sempre refriso todo o vídeo, a gente está fazendo as validações iniciais agora, não estamos tratando exceções diretamente, estamos lançando aqui o código sugeriu, e mais para frente a gente vai trabalhar com o tratamento de exceções e a gente melhora isso aqui, beleza? Bom, mas só para pegar a lógica, né? Primeiramente a gente está validando se o nosso cliente existe. E agora a gente vai precisar validar se os itens da minha venda aqui, eles existem também. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai até sugeriu aqui o nosso Copilot, galera. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar aqui o método findAllById do nosso produto repository e vamos passar o que? Todos aqui, ó. Vamos passar todos os IDs de produto que a gente está recebendo aqui na nossa venda, certo? Então, quando a gente vai cadastrar uma venda, vamos receber essa lista de item venda, né? E dentro dela, a gente tem o ID do produto, beleza? Então o que acontece? A gente vai juntar todos os IDs de produtos que estão vindo aqui da nossa venda e vamos mapear, pegar o ID dele, transformar em uma lista para passar para o nosso método aí findAllById para retornar para a gente, beleza? Maravilha. E a gente vai comparar aqui se o tamanho, né, da lista retornada aqui, a quantidade de produtos é igual à quantidade de produtos que eu estou passando na minha venda. Então, se for diferente, a gente já vai lançar uma exceção aqui no caso, né? Um ou mais produtos não encontrados, para dizer que os produtos, né, algum produto que eu estou passando ali não foi encontrado, beleza? E caso dê tudo certo, a gente pode chamar aí o nosso venda repository.saveVenda e vamos retornar aqui, ó, returning venda salva. Maravilha. Deixa eu ver se não está faltando nada. Venda. Maravilha. Então verificamos o cliente. Verificamos os produtos, se todos existem. Verificamos se eles são iguais. Certo? E precisamos agora também, deixa eu dar uma olhada, produtos. A gente verificou se todos existem, se as listas
são diferentes uma da outra. Caso for, a gente lança uma exceção, senão a gente vai salvar nossa venda. Só que o que acontece? A gente precisa pegar os produtos que estão aqui para fazer o que? A gente precisa preencher aqui o nome do nosso produto, certo? Então a gente vai ter a informação do nome aqui. Então a gente vai precisar fazer algo diferente aqui, galera. Então, ao invés de quando eu busco eles aqui por ID, eu vou ter que passar atualizando cada produto com o seu respectivo nome, certo? Então aqui eu verifiquei se todos são iguais. Então produto repository.find mobile ID, busquei todos, verifiquei se o tamanho dos produtos retornados são o mesmo tamanho dos que eu enviei, para ver se a gente enviou todos os produtos corretamente, né? E agora a gente precisa fazer aí a atualização do nome de cada produto, beleza? Mas bom, galera, isso aqui vai levar um tempinho da gente. Eu acho que o vídeo está ficando um pouco grande. Por hora, vamos deixar assim. E no próximo vídeo a gente continua aqui, tá? Beleza? Então a gente faltou fazer aqui, né? Esse vínculo aí do nome de cada produto aqui na nossa classe item venda que compõe a nossa venda, beleza? Porque a gente buscou, beleza? Vimos se é igual, se for igual a gente deixa salvar. Só que antes de salvar aí, a gente vai precisar, né, atualizar cada item venda com o nome do produto, beleza? Então vamos deixar isso aí para a próxima aula. Até vou comitar já para a gente não perder o que a gente fez, tá? Então vou colocar aqui adicionado model service e início de cadastro de nova venda. Até para o vídeo não ficar muito longo, tá, galera? Vou subir lá. Maravilha. Deixa eu dar um push. Show de bola. Beleza, então já está lá a versão atualizada. E no próximo vídeo a gente termina aqui o nosso endpoint de criação de uma venda, tá? Beleza, galera? Então, ficamos por aí. Amanhã eu creio que a gente vai colocar um vídeo novo aí no canal e a gente termina essa parte. Beleza, galera? Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e fui!